Bem, pessoal, na aula extra que tivemos na terça-feira, falamos sobre, né, os vegetais. Iniciamos aí os vegetais e eu iniciei com essa segunda tela aqui. Nessa tela aqui a gente encontra frutas, verduras, frutas do tipo paternocárpicos, caules e raiz. Vamos lá. Vamos iniciar pelas frutas. De acordo com a botânica, fruto ou frutas é todos aqueles vegetais, né, que possuem semente. Então, logo, tomate é fruto, pepino é fruto, pimentão também é fruto. E esses dois aqui, o que são? São frutos? São. Porém, eles são fruto de uma classificação diferente. Vamos lá para a banana. A banana é um fruto? É. Porém, a banana é um fruto do tipo paternocárpicos. O que é paternocárpicos de acordo com a botânica? Paternocárpicos são aqueles frutos, né, que são formados a partir do ovário. Aconteceu a fecundação dos óvulos. Por isso que na banana, quando você vê esses pontinhos pretos aqui nela, não são sementes, são óvulos que não foram fecundados. Tanto a banana quanto o abacaxi e quanto a uva são considerados tipo de frutos paternocárpicos, justamente porque ele foi originado no ovário, mas que não ocorreu a fecundação dos óvulos. Porque a semente ela é originada, né? Ela é derivada do processo de fecundação desses óvulos, dos óvulos de cada um desses vegetais. O morango também é um fruto, só que é chamado de pêssego fruto. Por que pêssego fruto? Porque, na verdade, o verdadeiro fruto do morango aqui, desse morango, são esses pontinhos aqui amarelinhos. São esses pontinhos aqui, né, amarelinho, que são as sementes. São esses pontos amarelos que são chamados de semente. Essa parte aqui carnosa do fruto não é originada do ovário da flor, né? Ela não foi originada do ovário, mas sim foi originada de outro órgão da flor. A semente fica fixada nessa parte aqui, ó, suculenta dela, né? Nessa parte suculenta que acaba que é a parte que a gente come. Já a cebola é considerada um tipo de caule. Tanto a cebola quanto a batata inglesa são considerados tipo de caule. E a cebola é do tipo de caule do tipo bulbo. A gente vai ver logo mais à frente quando estiver trabalhando aí com os caules. E a cebola e a batata inglesa, né, são caules. E o aipim, como a batata doce e a cenoura, são considerados raízes do tipo tuberosas. Por quê? Porque são raízes, né, comestíveis, raízes que possuem o armazenamento de amido, uma grande quantidade de armazenamento de amido. Então você encontra isso na batata doce, no aipim e na cenoura. Já a batata inglesa e a cebola, tanto também quanto o alho, são considerados caule. Vamos dar segmento. Aqui a gente vê as características gerais dos vegetais, né? Acho que você já deve conhecer uma célula vegetal. É o que diferencia, né, esses vegetais. A presença aí de plastos, desse grande vacúolo. Vimos os tipos de raízes. E paramos aqui agora em caule. O que é o caule, né? O caule é aquela região que vai ligar a estrutura, né, foliares até a raiz. É aquela estrutura, né, aquela parte da planta que tem aquela função de sustentar toda a planta. Tem a função de conduzir as substâncias absorvidas pela raiz, sustentar as folhas e demais estruturas, e além de armazenar água e nutrientes. E os caules podem ser do tipo aéreo, subterrâneos ou aquático. Vamos ver primeiro os caules subterrâneos. Vamos ver esse tipo aqui, rizoma, tubérculo e bulbo. Os caules rizoma, né, são aqueles caules que crescem de forma horizontal, podendo se ramificar. Ele apresenta gemas para onde irá brotar novas plantas. São exemplos das bananeiras, gengibres e samambaias. O que são gemas? Lá eu falei lá naquela parte lá de cima, na outra aula, que gemas, né, são aqueles pequenos brotos que você percebe na batata inglesa. Uns pontinhos pretos, se vocês perceberem, na batata inglesa tem uns pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos são chamados de gemas.
E se você deixar essa batata inglesa lá por algum tempo, tanto na geladeira ou até em um local, né, no ambiente mesmo, ali fora, no fruteiro e tal, você vai perceber que nesses pontinhos pretos, depois de algum período, de um tempo, vai começar a brotar umas pequenas folhas. Então esses pequenos pontinhos são chamados de gemas. A maioria dos caules possui esse tipo de brotos, né, que são gemas, essas gemas. E apenas uma raiz possui esse tipo também de broto, que é a batata doce. Se você pegar a batata doce, você vai verificar também essa mesma formação, né, dessas gemas também na raiz da batata doce. Somente a raiz da batata doce possui essa brotação aí de gema. Vamos lá. Então, o rizoma, né, é esse tipo de caule que tem essa forma horizontal e lá pode se ramificar lateralmente para poder gerar novas plantas, brotar novas plantas. O tipo tubérculo, né, já é o tipo de caule que armazena substância de reserva energética. Como eu falei da batata doce, que é uma raiz comestível, nos caules também acontece o mesmo. Os caules que são comestíveis são os caules do tipo tubérculo, né? É o do tipo batata inglesa e inhame. Então, os caules do tipo bulbo, né, são geralmente arredondados, porque na sua parte inferior você vai encontrar as raízes. Perceba na cebola, na parte inferior da cebola tem aquelas ramificações das raízes ainda. E na parte posterior, geralmente você vai encontrar folhas com reservas nutritivas. É muito encontrado na cebola, né? As folhas da cebola, que a cebola é formada por folhas, e cada uma daquelas folhagens ali de camada que você vai retirando, são chamadas de folhas. E naquelas folhas ali tem a reserva nutritiva do caule. Por ter aquele formato meio que achatado, né, chamado de prato, naquela parte ali arredondada, é a caule aéreo. Caule aéreo são todos aqueles, né, que situam-se acima da superfície do solo. Ou seja, todos que vão estar acima da superfície do solo são considerados caule aéreo. E como o caule subterrâneo, ele tem diversos tipos, né, diversas classificações, e que a gente não vai ver todas. Vamos ver apenas os três mais importantes, os mais conhecidos. O primeiro dele é do tipo tronco, né? São esses caules mais ereto e robusto. E geralmente está presente em todas as grandes árvores aí que você já conhece. Em todas as árvores de grande e médio portes, você vai ver, né, encontrar esse tipo aí de caule do tipo tronco. Então, na maioria das árvores aí das cidades, você vai encontrar o caule do tipo tronco. O outro tipo de caule aéreo é o caule do tipo haste. Esse caule aqui baixinho, ele é mais flexível, mais mole, mais frágil, né? E geralmente apresenta coloração esverdeada. Ele está presente geralmente na maioria de todos os vegetais, de todas essas leguminosas, né? Como couve-flor, pé de feijão, entre outros aí. Você vai ver a presença desse tipo caule, né? Que esse rapazinho aqui mais baixinho e mais flexível e mais frágil. E o outro tipo de caule aéreo é o caule do tipo comum. Sua principal característica é a presença de nós e entre nós em toda a sua extensão, que pode ser oco ou preenchido. É muito visto aí, que já passou pelo Bambuzal de Salvador, já viu esse tipo de caule do tipo comum, tanto no bambuzais como no canaviais. Você vê essas presenças de nós aqui, ó, ou entre nós, entre eles, que faz com que ele seja representado, né, ele seja classificado como um caule do tipo comum. Tem uns nós que são oco, outros não. Por exemplo, no caule do como dos bambuzais, ele é oco. Já o da cana-de-açúcar, você vai ver que ele é preenchido, né? Ele é mais rígido, ele é mais até mais forte, mais pesado, aquela nó da cana. Quando você parte a cana de açúcar, você vê aqueles nozinhos entre nós ali preenchido da cana. Já o do bambuzal não, o do bambuzal ele é oco. Então o caule do tipo como é esse. Já o caule do tipo aquáticos, né, são aqueles que se desenvolvem dentro da água, lógico, e ele vai apresentar umas estruturas diferenciadas, justamente para que aquele vegetal possa flutuar e armazenar o ar também, né, dentro dessas suas estruturas. Um exemplo disso são as vitórias régias, são a água-pê, a flor de lótus.
Todos esses são vegetais do tipo que possuem caules aquáticos. Mas aqui embaixo, não vai cair na prova, mas para você ter conhecimentos, são essas adaptações caulinares, né? O que são adaptações caulinares? São esse processo aí que alguns tipos de caule vão apresentar para que ele possa se estabelecer, né, em um determinado tipo de planta, em determinados diferentes tipos de ambientes. Essas adaptações caulinares são chamadas de 3 tipos: as cladódios, as gavinhas e as espinhos.